Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, pois hoje o Coringão estreia na Libertadores 2026. Primeira rodada hoje, contra Platense, 21 horas, em Buenos Aires, na capital argentina. Vamos falar de tudo, né, que envolve o jogo de hoje. Vamos falar um pouco sobre as possibilidades do Corinthians, né, no jogo de hoje, da formação, escalação, falar um pouco do adversário, falar um pouco também sobre a coletiva, né, pois gravei o último vídeo na terça-feira. A apresentação do Diniz foi no mesmo dia, né? E aí teve um pequeno treino na terça-feira, um treino ontem na quarta. Vamos falar das possibilidades, provável escalação, né, para o jogo de hoje, jogo muito importante, né? Estreia fora de casa na Libertadores. Domingo tem clássico contra o Palmeiras, uma sequência muito importante. Então, vamos falar um pouquinho aí, né, da coletiva. Né, o Diniz foi apresentado, né, na terça-feira à tarde, depois de se apresentar, né, ao grupo, aos funcionários do clube. E elenquei alguns pontos aqui para a gente comentar. Né, foi uma coletiva de mais de uma hora, né, uma coletiva bem extensa, né, e eu elenquei aqui alguns pontos, né, para a gente discorrer sobre, que acho que são situações que podem influenciar no jogo de hoje, certo? Que é algo que o Diniz pensa ali e pode afetar o jogo de hoje, tá? O primeiro ponto que eu anotei foi a apresentação do nosso diretor Marcelo Paes, né, que escolheu o Diniz porque precisa de uma resposta rápida, né? O Diniz, ele é reconhecido, né, por trabalhos que mudam muito fácil, né, muda de uma forma muito rápida o esquema do time que ele chega, né? Ele muda completamente com a sua filosofia própria, né? Acho que é um técnico que não tem nada igual hoje no Brasil, né? Não que isso seja bom ou ruim, mas ele não tem comparação, né, no estilo de jogo, na forma de pensar, na forma de colocar o time para jogar aqui no país. Então, essa foi um dos motivos, né, pelo Marcelo Paes ter escolhido o Diniz, né? A gente tem uma sequência muito importante e olhando nesse aspecto, faz total sentido a escolha pelo Diniz, né? E aí começaram as perguntas, né? E aí, claro, foi perguntado para o Diniz do modelo de jogo, né? Como que ele iria implementar o seu modelo de jogo, em qual velocidade. E aí o Diniz respondeu que isso vai com o tempo, né? Não é nesse jogo que vai estar 100% adaptado os jogadores, o esquema, mas o que mais importa, na opinião dele, é que não pode faltar vontade e nem coragem para jogar, né? Isso é algo que é imprescindível realmente. E também, em outra pergunta, ele respondeu que ele precisa entender e aprender, e os jogadores também precisam, né, ter a consciência do que é jogar no time do Corinthians, né? Isso é fundamental, né, pois o Corinthians é um time que é muito mais do que resultado, é entrega, é raça. A gente quer ver vontade dentro de campo. Nos últimos 9 jogos, né, que a gente não venceu, a gente tem sentido falta disso, né? Então, acho que antes de qualquer modelo de jogo, antes de qualquer formação, é importante essa atitude, né, de vontade, de coragem. Então, acho que isso é um ponto positivo aí para o Diniz. Né? E aí, sobre algumas outras perguntas, né, foi perguntado se Bidon e Garro podem jogar juntos, né, e claro que ele respondeu que sim, mas que isso não caracteriza que realmente eles vão jogar juntos, né? Hoje o Bidon, ele é um titular, e um titular claro ali, né? E o Garro hoje é reserva, né? Desde 2025 ele tá mal tecnicamente, mal fisicamente, né? Então o Diniz talvez consiga recuperar o Garro, né? Esperamos que sim, porque é um jogador muito bom, mas ninguém vai jogar com nome, né? Isso deu a entender, e que ele vai tentar fazer encaixes de acordo com os melhores naquele momento, certo?
E um outro ponto que eu anotei, que eu acho bem interessante, é que ele falou sobre o Hugo Souza, né, o nosso goleiro. Ele falou que o Hugo, ele é melhor com os pés, né, ele joga melhor com os pés do que as pessoas pensam, né? Isso pode até ser verdade, mas é algo meio preocupante, né? Principalmente nesse início, que a sequência de jogos são difíceis, né, e muito importantes. Então, qualquer errinho ali do Hugo, né, se ele for exposto a jogar dessa maneira logo de cara, pode ser crucial para os primeiros resultados e pode afetar a confiança, enfim. Acho que nesse início não vai ser algo muito explorado, né? Mas isso deixa claro que com certeza ele vai tentar explorar isso no Hugo, né? E no setor defensivo, né? Enfim, de tentar sair com a bola jogando, né? Tentar sair jogando com a bola no pé, né? E esses foram os pontos da entrevista, né? É um cara que, muito claro, né? Tem uma vasta experiência já como técnico e vamos ver, né? Como que se comporta. A escalação, né, do Corinthians, a defesa e parte do meio campo tá bem clara, né? Que vai jogar. Vai começar com Hugo Souza, Mateuzinho e Bidu nas laterais, os dois zagueiros, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, na volância, Ranielli, e compondo o meio, né, tem uma dúvida ali, mas provavelmente vai ser André e Bidon e mais um, né? Ele vai manter o quatro meias, né, quatro meio-campistas. E aí tá a dúvida se joga o Rodrigo Garro ou se joga o Carrilho, né? Na minha opinião, eu jogaria com o Carrilho, né? Esperaria um pouco para já colocar Bidon e Garro juntos, né? Fazendo até um link com a pergunta que ele respondeu na coletiva de imprensa. Eu iria com o Carrilho, né? Um jogo fora de casa contra um time argentino e é um jogo que precisa de experiência, precisa de uma condução no meio campo, então eu iria com o Carrilho. E no ataque, né? Terminando a escalação, há uma dúvida, né? Pois o Yuri Alberto teve cirurgia, né? Retirou o dente do siso. Não sabe se ele começa. Tem lugares que coloca ele como titular, tem lugares que coloca ele como reserva. E aí pode jogar ele como o Pedro Raul como 9. E aí a outra posição tá bem provável que o Kaique, né, o jogador das categorias de base, comece jogando, né, para dar uma velocidade ali. Ele não vai colocar o Lingard, né? Acho que sentiu ali o ritmo. Diniz cobra muita intensidade, né, dos seus jogadores, então acho que isso está influenciando para o Kaique começar jogando e não o Lingard, certo? Acho uma boa escalação, né? Acredito que ele não vai tentar implementar o seu modelo de jogo logo de cara, né? Pois ele teve praticamente 2 dias de treino e estreando numa Libertadores, né? Fora de casa, na Argentina, precisando reverter, né, a situação do clube que não vence há 9 jogos. Acho que ele vai maneirar, né? Não vai. Acho que a conversa ali vai ser: vamos ter coragem, né? Vamos ter vontade, vamos ter coragem de jogar do jeito que ele pensa, mas se apertar, dar chutão para frente, né? Não vamos tentar correr muitos riscos, né? E acredito que vai ser um jogo bem complicado, né? O Corinthians tem muita dificuldade de jogar Libertadores, né? Todos nós sabemos. E principalmente fora de casa, na fase que a gente está, acho que vai ser um jogo bem difícil. Né? E o adversário é a Platense, né? Ele vai estrear em competições internacionais na sua história, vai ser o primeiro jogo internacional da história do clube, né? Então é um time que vem motivado, né? Vai ter uma alta mobilização, né? O estádio cabe 25 mil torcedores. Acredito que o clima vai estar bem hostil, né? Por ser um time argentino. E só que a fase não é boa, né? Eles se classificaram para a Libertadores sendo campeão, né, do Apertura 2025, mas estão 6 jogos sem vencer, né? Eles vêm de 4 empates e 2 derrotas. Trocaram de técnico na virada do ano e não vem numa boa fase,
mas eu acho que por ser um time argentino, né, novamente, por ser a estreia do clube em competições internacionais, eu acho que vai ser um jogo bem brigado, bem difícil e acredito que vai ser bem complicado, né? Os jogadores, não tem jogadores muito famosos, né? O jogador mais famoso do clube é o Vitor Cuesta, que jogou boa parte no Internacional, né, aqui no Brasil. E hoje eles estão na 10ª colocação no Apertura, né? Então a fase não é boa, né? Estão longe de, de brigar pelo título, como fizeram na temporada passada. E vamos ver, né? Como que vai ser o jogo hoje. Acredito, né? Como eu falei no vídeo passado, que vai ser um jogo muito brigado, né? O Bidon vai ser uma peça fundamental ali no clube, né? No jogo do Diniz, e espero que o Corinthians, né, vença o jogo, demonstre vontade, coragem, né, como o Diniz gosta, e que não corra riscos, né, por ser uma estreia, né, tanto da Libertadores como do novo técnico, e espero que a gente consiga essa vitória para dar um pouco de tranquilidade, tá bom? Vou fazer o pós-jogo amanhã, né? Comentar, fazer uma análise do que eu achei do jogo, da escalação, vou dar nota para os jogadores, né? Da atuação de cada um. Então, se inscreve aqui no canal, comenta a sua opinião, o que você espera do jogo, deixa o like e até amanhã. Abraço!